vejo que é algo também que envolve a limitação do ateu, é como ele pode demonstrar, sem cair em circularidade e sem cair na falácia da generalização apressada, que há uma realidade externa da nossa mente. Como ele se livra do experimento mental do cérebro numa cuba ou de uma simulação de alguma coisa, que garantia ele tem que a confiabilidade da razão dele é válida, usando a própria razão, qual que é a garantia que ele tem que o sentido deles são confiáveis. Então eu vejo que o teísta ele traz uma explicação melhor para essa questão do que o ateísmo. Então, esse tipo de experimento mental, cérebro numa cuba, Matrix, etc., atinge tanto o ateu naturalista quanto qualquer religioso. Um cristão, por exemplo, não se safa desse tipo de experimento, até porque as suas crenças internas, elas são, tanto quanto as do ateu, produzidas no interior desse tipo de experimento, de modo que qualquer tipo de crença, indistintivamente, seria igualmente ilusória no âmbito desse tipo de experimento mental. Porque o que esse tipo de experimento mental propõe são cenários céticos intransponíveis. Esse tipo de experimento mental, de cenários céticos, ele é justificado por um princípio de fechamento epistêmico. Esse princípio postula que se você não consegue provar que um dado cenário cético não é o caso, logo você não pode provar que está fora desse tipo de cenário cético. E como esse tipo de cenário cético ele lida com um tipo de ceticismo dirigido às aparências, ao mundo externo, você não poderia provar que você não faz parte daquele cenário cético. Porque para você provar que as suas percepções que te permitem ter acesso a esse mundo externo são reais, efetivas, são um bom critério de conhecimento, e que, portanto, você não estaria mergulhado num cenário cético e esse mundo é do jeito que você observa, para você provar que esse é o caso, você teria que utilizar, no fim das contas, os próprios sentidos, que é exatamente o que esses cenários céticos estão contestando. Portanto, você acaba preso ceticamente no interior desses cenários céticos e não adianta o nível de crença que você tem, não faz a menor diferença. Não sei se você já ouviu falar, Adriano, que existem cientistas que acreditam na possibilidade, olha a palavra, possibilidade de nós estarmos vivendo uma Matrix, uma simulação. Sim. Existem cientistas que acreditam na possibilidade. Por que eles chegam a essa conclusão? Porque os nossos sentidos são limitados, de fato. E acaba, quando nós usamos os sentidos para validar os nossos sentidos, nós caímos numa falácia de argumento circular. Jades, como você sabe que você está vendo o Adriano? Por meio do meu sentido. Me demonstre que seu sentido é confiável. Nós estamos vendo ele. Ou seja, estou usando o meu sentido para demonstrar que meu sentido é confiável, é um argumento circular. Sim, você não pode validar os sentidos utilizando os próprios sentidos como critério. Seria uma circularidade viciosa ali. Mas olha que interessante, Jadson. Você também não pode utilizar a própria razão para validar a razão. Nós entraríamos num círculo vicioso igualmente. E aqui eu acho que não há um ganho postulando Deus como a origem das nossas certezas para se livrar dessas circularidades da razão e dos sentidos. Isso porque o seu próprio raciocínio acerca desse Deus, ele é, evidentemente, como eu acabei de dizer, um raciocínio, ele está mediado pela sua razão. Não obstante, além da mediação da razão, ele está mediado em outros sentidos, né? É preciso que você confie nos sentidos de quem, de alguma maneira, traduziu alguma escritura sagrada que balize ali a sua crença. E não é um ganho também você dizer, mas Deus é a origem das próprias leis lógicas, Deus se confunde com as leis lógicas, etc. Porque ainda que esse fosse o caso, você não tem condições epistêmicas de saber isso. Porque, ironicamente, até para você entender através da sua razão a sua própria fé e os conceitos que de alguma maneira norteiam sua crença, Deus e etc., você já está utilizando princípios lógicos. Então, até para você dizer proposições do tipo Deus é o axioma do nosso conhecimento, ele é a origem das leis lógicas, etc., você já está dependendo da existência anterior dessas leis lógicas dentro de você. Então, você jamais consegue provar que essas leis que te permitem conhecer essas proposições já estão instanciadas em você ou são instanciadas em Deus, por exemplo. Mas um cérebro material não poderia produzir pensamentos tão racionalmente coerentes, etc. Como não? Se há conhecimento, se há qualquer nível de consciência, leis lógicas e possibilidades de inferência já estão inferidos ali. Seria impossível algo
ilógico, contraditório, irracional. Se há algum nível de percepção, algum nível de consciência, já está posto, evidentemente, que há processos lógicos em curso. Não poderia não haver lógica envolvida nesses processos, até porque muitos de nós naturalistas assumem que a própria lógica, no seu sentido mais fundamental, as leis lógicas, enfim, estão lastreadas na própria realidade. São leis não só lógicas, como leis metafísicas.